Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Kênia, estou morando aqui em Portugal há 6 meses. Estou contando a nossa experiência, minha e da minha família aqui em Portugal. Como é que a gente fez para se organizar, como é que foi o nosso planejamento. Por isso, seja bem-vindo ao canal Mais Família Portugal. Bom, pessoal, eu tô fazendo uma série, esse é o terceiro vídeo, onde eu tô contando um pouco da minha organização, da nossa organização, como é que a gente fez para vir para Portugal, como é que não foi o nosso planejamento. E nada mais importante do que você fazer o teu planejamento, você pesquisar bem o lugar onde você vai morar, né? Pesquisar onde você pode morar, onde você vai recomeçar a sua vida. E foi isso que a gente fez. Eu comecei a ver a economia de Portugal, eu comecei a estudar sobre, como eu tenho 2 filhos em idade escolar, eu olhei também, pesquisei a parte de escolas, como é a educação de Portugal. A educação de Portugal é uma educação de primeira. É uma educação qualificada, onde as crianças aprendem várias línguas, né? Então, foi isso também que nos atraiu a vir para Portugal. Aqui, para você que não sabe, fica uma das melhores faculdades da Europa, né? Uma das melhores escolas, educação é Portugal. Então, eu pesquisei tudo isso. Pesquisei também o lugar onde a gente poderia recomeçar a nossa vida, onde a gente poderia morar. Então, eu pesquisei cidades, né, que aqui são distritos, pesquisei bairros, que aqui são freguesias. E o que a gente levou em conta no nosso planejamento foi um distrito em uma localidade que fosse acessível em escolas, empregos e também a questão de transporte público, a facilidade onde a gente pudesse se locomover para o trabalho, deixar as crianças na escola. Então, foi assim que a gente priorizou. A gente estava com a ideia, né, de morar em Leiria, que é uma das cidades aqui de Lisboa. É outra cidade, outro município aqui de Lisboa. E só que, por isso que eu falo que a pesquisa é muito importante para o seu planejamento. Por quê? Porque conforme eu fui pesquisando, fui, assim, sabendo, né, de problemas de Leiria, por exemplo. Lá em Leiria, o transporte público não é tão acessível como Lisboa, né? Tem a questão também de que você tem que ter um carro lá em Leiria. As casas são um pouco afastadas do centro. Então, quem mora no centro, os aluguéis são mais caros. E os ônibus lá tem um horário, se eu não me engano, até 7 da noite, 7h30 da noite aqui. Os autocarros, que são ônibus no Brasil, eles rodam, né? Então, muitas dificuldades lá em Leiria em relação a para quem não tinha um transporte próprio. Porque a nossa ideia era chegar aqui e realmente nos adaptar e realmente nos locomover por transporte público, né? A gente não tinha ideia de chegar aqui e já comprar um carro. Até porque em outro vídeo eu vou falar como são em relação a carros, a arrendamentos. Então eu vou falar para vocês em outro vídeo. E aí a nossa ideia era essa, de primeiro arrendar uma casa, que é aluguel, né? Que é alugar uma casa, um imóvel, para a gente recomeçar a nossa vida aqui. E a nossa prioridade era escolas e transportes e trabalho também. E lá em Leiria tinha também a questão de trabalho, lá também é muito difícil, tá? Estava já numa fase bem difícil de oportunidades de emprego. Então a gente não poderia chegar no lugar e ficar aí esperando 3 a 6 meses sem trabalhar. A gente já tinha que chegar no lugar onde fosse mais acessível. Então, terminamos por optar para morar aqui em Lisboa. Então, é onde a gente está hoje, é em Lisboa. Por isso que é muito importante você pesquisar bem. E nessa pesquisa, você separar as notícias boas e as notícias ruins. Por quê? Porque o teu plano,
o teu propósito, né? O teu planejamento. Uma coisa é você executar, fazer com que ele dê certo. E outra coisa é ele dar certo. E para dar certo, tem que pesquisar. Tem pessoas que só pesquisam o lado bom e quando chega aqui tem algumas decepções, alguns contratempos e acabam voltando para o Brasil. Mas a minha intenção, a intenção da minha família, do meu marido, era que viéssemos para cá e viéssemos para viver, para morar. E também para o nosso plano dar certo. Então a gente tinha que saber aonde a gente estava pisando. Saber o clima, né? É muito importante você ir para um país e saber o clima. Qual é o clima? Quando é no inverno, qual é o clima de lá? É muito frio? É mais ou menos? Como é? Então você tem que saber o clima do país onde você vai, você tem que saber a economia, você tem que saber o piso salarial, você tem que saber também quais são as áreas que mais empregam. Então tudo isso faz parte do teu planejamento. E uma dica que eu vou dar, pessoal, muito importante, que também faz parte do teu planejamento, é o psicológico. Isso você vai ter que trabalhar desde o início, quando você decide e coloca o teu planejamento em prática. O teu psicológico é o que vai fazer com que você aguente as pontas aqui. Não só aqui, como você também deixe, né, a tua família, os teus amigos, tudo que você conquistou no Brasil, tudo que você tem, né, de mais importante no Brasil, que é o vínculo familiar e o vínculo social, e vir para outro país onde você vai fazer tudo de novo, vai começar do zero. Então para que você também decida se realmente é isso que você quer, se realmente é isso que você quer, sair do teu país, da tua casa, para vir morar em outro país. É algo muito sério, uma decisão muito séria, que no decorrer, quando você vai pesquisando, vai se aprofundando, você vai aí sabendo se você vai se adaptar ou não. Por quê? O psicológico, ele ajuda na adaptação e adaptação do psicológico. Não tem como. Então, é muito importante você pesquisar. Então, o que a gente fez? A gente levou isso em conta, né? Levou a economia do país, o piso salarial de Portugal hoje são 635 euros. É o piso salarial de Portugal para um trabalhador, né? E aí a gente teve que decidir, né? Se a gente ia enfrentar, morar em outro país, o piso salarial baixo, que realmente é um pouco baixo, né? Da Europa, ou que a gente ia ficar no Brasil. Só que tem algumas questões, né? A qualidade de vida, a segurança, que também é muito importante aqui em Portugal, a educação para quem tem filho, também a facilidade de trabalhar, independente da idade, né? Se você tem 30, 38 anos, 40, não importa. O importante é você ter uma boa disposição, ser responsável, cumprir teu horário e ser sincero e aí ter palavra para trabalhar. É isso que importa aqui. Então foi assim que a gente pesquisou as prioridades, porque se eu for falar tudo, o vídeo vai ficar muito grande e aí você não vai absorver muita coisa, né? Mas espero que eu pude te ajudar nesse vídeo. Espero que você também goste. Deixe seu like. Se você se interessa em morar em outro país, ou até mesmo visitar, ou se você tem curiosidade de saber como é a vida de um imigrante em outro país, se inscreve no canal, deixa seu like, dá uma ajuda para que o meu canal ele chegue a outras pessoas e o YouTube entenda que está agradando, né? Então eu te agradeço por você ter ficado até o final e depois eu trago mais, vou trazer mais vídeos, vou trazer vlogs, vou trazer muitas novidades para você, mas realmente eu tenho que começar do início, né? De como foi tudo, de como é que a gente se planejou, quais são as prioridades, quais foram as prioridades que a gente fez para poder estar aqui, tá bom? Se você tem curiosidade, perdeu os outros vídeos, assiste o primeiro, o segundo vídeo, para que você entenda
se você chegou agora, como foi como tá sendo, né, o nosso planejamento para chegar até aqui, tá bom? Fica com Deus, um abraço e tchau, tchau.